Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, aqui em Rio Branco, 1h22. Aqui, ao meu lado, eu tenho o secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Paulo Vatti. Paulo que está com a incumbência, né, de responder, talvez, pela pasta mais importante da gestão de Gladson Cameli, que é a gestão da agricultura, como que o poder público pode fortalecer esse setor da nossa economia. E amanhã vai ser um dia importante, porque chega hoje à noite, chega a ministra da Agricultura, ministra Tereza Cristina, ela vai estar aqui em Rio Branco a partir de hoje à noite, e amanhã desenvolve uma agenda pública, e o Paulo vem falar conosco, Paulo, a respeito de quão importante é essa vinda da ministra Tereza Cristina. Afinal de contas, ela vai anunciar o que para o Acre? Essa vinda faz parte da movimentação política, né, do governador Gladson Cameli, né, de trazer para o Acre, né, se mostrar para o Brasil que o Acre está aberto ao agronegócio, né. Então, já houve a ida dele em Rondônia, né, veio o vice-governador de Rondônia, veio aqui com o secretário de Agricultura, ainda em fevereiro, e agora a ministra, né. E nós vamos apresentar para ela algumas reivindicações do setor produtivo. Então, a primeira agenda dela, amanhã cedo, é justamente conversar na Federação de Agricultura com produtores, né, para a gente tentar apontar algumas limitações que estão no âmbito federal que poderiam ser úteis, né, assim, a gente levar para ela e ela conhecer isso. O que você depois poderia... ela vai conhecer também, dar uma volta aqui, conhecer nossa paisagem, né, para ter a melhor percepção de como nós somos, nosso potencial. Uma visita... Isso, uma visita à fazenda aqui próxima, né, de Rio Branco, né. Fazenda de soja, isso, que produz soja, isso. Que é simbolicamente importante dentro dessa lógica do novo governo. Agora, o que você poderia adiantar para a gente, Paulo? Certamente eu sei que a reivindicação é do setor produtivo, mas certamente você já deve estar sabendo dessa agenda que os produtores devem apresentar para a ministra. O que você poderia adiantar para a gente? Quais são os gargalos? Primeiro, nós temos que colocar a reivindicação é conjunta, setor produtivo e governador Gladson, né? Porque o governo do governador Gladson está fazendo uma aproximação real com o setor produtivo. Nós estamos abrindo um diálogo constante, né? Então, assim, isso faz parte da nossa agenda. Um dos temas que vai ser tratado, por exemplo, é a abertura da exportação de carne para o Peru, né? Carne bovina, que o Brasil já tem as licenças para fazer a exportação, mas não consegue operacionalizar por causa de bloqueios que ocorre da Receita, alfândega? Não, de exportadores brasileiros da região sul-sudeste. Aí o lobby é forte, parceiro. Mas nós temos que brigar, né? O mercado está aqui do lado, né? Então, essa é uma preocupação do governador, né, em relação a isso. Tem também... Mas tem questões sanitárias também, em relação à exportação da carne, especificamente. Então, tem também, por exemplo, embora isso já esteja sendo tratado com o Ministério da Agricultura também, não só com a ministra, né, estão sendo tratado constantemente. Esses dias mesmo o Gladson anunciou, né, contratação de mais veterinários, né, para a defesa animal, porque o Acre vai entrar no bloco 1, né, que são os estados, os estados livres da fitosa sem vacinação, né. Então, existe toda essa aproximação. Agora, a vinda da ministra é essencial para apontar que o Acre está realmente aberto ao agronegócio, né. Então, é a oportunidade de mostrar a qualidade das nossas terras. Bom, você falou a respeito dessa questão, desse primeiro gargalo relacionado à exportação de carne para o Peru. Qual é o outro que você poderia adiantar? Tá, a gente tem, por exemplo, um debate que já é uma reivindicação da deputada Mara Rocha, por exemplo, né, em questão da regularização fundiária, né? Os processos de regularização são muito lentos, não tem prazo de conclusão. Então, essa reivindicação já existe, essa reivindicação já foi feita, né, à ministra, mas nós vamos reforçar aqui novamente com ela, né, a se mostrar que nós não podemos ficar com a quantidade de terras que nós temos aqui, produtivas, já desmatadas, né, com acesso a mercados, tanto a portos aqui próximos, né, que é o Porto de Humaitá,
possibilidades futuras, talvez de exportar até para o Peru alguma coisa de grãos, né? E estamos amarrados porque a titulação das terras está irregular, não se regulariza isso, passa-se anos e não se resolve. Hoje nós calculamos que mais da metade dos nossos produtores, os médios e pequenos, não tem acesso a crédito, por exemplo, porque não tem a titularização correta, entendeu? E se fosse, às vezes, uma terra que tem todo o histórico de ocupação, que ele está lá dentro, sem conflito com os vizinhos, que ele tem a sua produção, tem a sua atividade, vive lá, né? Então, isso não pode permanecer assim, precisa ter agilidade nesse processo. Então, essa é uma reivindicação muito importante que eu gostaria que fosse a primeira a ser atendida, por exemplo, se fosse isso pedir, né? Em relação à questão da estrutura do Ministério da Agricultura, da Vigilância Sanitária na área de fronteira para poder possibilitar essa comercialização com o Peru. Eu digo isso porque já teve alguns empresários aqui que tentavam importar hortifruti granjeiros do Peru para cá, que tiveram problemas. Por quê? Porque o funcionário que trabalha naquela região ali saiu para o almoço, por exemplo. É uma situação que isso já foi no passado, não sei como é que está agora. Mas esse problema já foi resolvido? Não, a gente tem muitos problemas para resolver ainda. O governo do Gladys Cameli está com 50 e poucos dias, né? Nós estamos reestruturando. Você tem que entender assim, que o governo primeiro ele fez uma reforma administrativa forte, né? Não foi de palavras, fez de fato uma reforma forte, né? Estamos recuperando o funcionário efetivo, tentando voltar ele a cumprir suas funções, né? Estamos fazendo redistribuição de pessoas, por exemplo, na nossa secretaria, né? Tem uma das pessoas que trabalha comigo lá na direção, né? Está incumbido de procurar veterinários, por exemplo, em todas as secretarias de saúde, de indústria e comércio, MEAPEM, por quê? Para identificar pessoas que às vezes estão cumprindo funções administrativas ou funções diferentes que é do seu menor potencial. Então estamos fazendo uma reorganização muito forte. Uma garimpagem mesmo. Agora, por exemplo, existem ações que são de incumbência do governo federal, né? Sim, por isso que eu perguntei. Citou, exatamente. É do governo federal, né? Então, nós estamos com gestão já no Ministério da Agricultura pedindo também reforço para isso, né? A questão da alfândega, ela tem que ser contínua, né? Não pode ficar, chegar um caminhão, às vezes com produtos perecíveis, né? E ficar aguardando, às vezes, 1 dia, 2 dias, para ter uma liberação de carga. Nós sabemos disso, né? Se o camarada chegar aqui e for feriado, lascou. E outra coisa, não pode ter uma liberação automática, porque existe a questão da defesa. Você pode trazer uma doença que não existe no país, e algum setor nosso da economia, por exemplo, cacau, café, soja, pode ser afetado por causa de uma doença, que depois que entrou assim, nas nossas fronteiras, não há mais barreira entre os estados para muitos produtos vegetais, né? Então, as barreiras são menores do que as internacionais, na verdade. Entendi. Então, a gente precisa, mas está se fazendo gestão em relação a isso só. Só que nós não podemos fazer uma mágica, né? Nós temos, um processo. De correção. Paulo, você falou, acho que por 2 ou 3 vezes já, a ideia de que a vinda da ministra, um aspecto simbólico, é de demonstrar politicamente que o Acre está aberto ao agronegócio. Bom, eu vou aqui lembrar, não preciso lembrar para você, mas eu vou só reforçar com o telespectador, que na década de 70, o governador Vanderlei Dantas também já apresentou o Acre com possibilidades de investimento para agronegócio. Na época, né, talvez nem essa expressão tivesse sido massificada, mas a ideia da pecuária como uma solução para o crescimento econômico. Bom, nós temos a maior renda concentrada do país, se não é a maior, é uma das maiores, pobreza a dar com pau, e a pecuária, o que aconteceu que não atendeu aquilo que o Vanderlei Dantas prometeu, né? Historicamente, talvez você não possa responder, mas agora você está numa defesa similar. Qual o risco que a gente não pode, os problemas que nós não podemos cometer agora? Eu nem gostaria de responder isso, porque
é questão de concepção política, né? Mas eu vou tentar te explicar. Se introduziu no Acre o critério de florestania, que acreditava que a floresta dá uma riqueza muito grande para a população e que para o Estado, e que com essa riqueza você poderia importar tudo que fosse necessário. Então, e dentro desse modelo, a política foi para dificultar ou não desenvolver o setor agropecuário. Então, se você pegar há 20 anos atrás, o Acre era melhor no setor agropecuário, com produção de leite, com produção de carne, do que Rondônia. Então, por exemplo, na verdade, não é que o Acre não deu certo, foi uma visão política que levou a essa situação. E essa situação é uma situação, e quando se trabalhou com a agricultura aqui, nós não podemos se fechar os olhos, eram políticas clientelistas, políticas voltadas para favorecer grupos ou amigos políticos. O Estado fazia tudo praticamente. Fazia e direcionava para quem eram amigos. Para os amigos. E quem não era perseguido, entendeu? Quando, na verdade, a produção tem que ter liberdade. As pessoas precisam ter liberdade para sonhar e buscar o seu meio de vida. O nosso produtor está preparado para essa liberdade? Então, o governador Gladys fala que agora nós vamos fazer o quê? Vamos facilitar. O Estado vai ser facilitador, né? É isso que ele reforça muito, né? Mas só para terminar, responder a pergunta, né? Então, assim, existem essas diferenças, foram muito fortes. Então, não é o Estado que não é bom, não é o povo que não é trabalhador, não é isso. Foi a política imposta. E você vê o seguinte, o que é mais grave ainda, né, e que eu acho que é o maior crime que se comete, começou a vender o que chama serviços ambientais, que às vezes dão de receita bruta 15, 20, 30 dólares por hectare. Né? Em troca de uma produção, por exemplo, você deixar de produzir 1 hectare de café, que te dá 9 mil dólares por hectare, que são 36 mil reais uma receita bruta de café, né? Fazendo 4 dólares. Só então, tentando explicar um pouco, Paulo, esse negócio de serviços ambientais, só para que as pessoas entendam, de uma forma muito simples, é você receber um dinheiro por manter um determinado serviço florestal funcionando, a floresta em pé, enfim. Manter o carbono no solo. Manter o carbono no solo, exatamente. Quando, na verdade, se você pegar todo o estudo científico, e você pode pegar, e qualquer leigo pode pegar, que vai ver que na pastagem você tem mais carbono do que na floresta. Mas, para manter o carbono no solo na floresta, eu não estou falando para desmatar, mas se paga 4, 5 dólares por hectare. Entendeu? E aí, isso favorece quem? Entendeu? Entendi. Muitas poucas pessoas, né? Bom, e o nosso agricultor, Paulo? O que a gente viu? Vê a miséria, né? É uma população que hoje depende do quê? Bolsa Família. Você está no início desse trabalho aí, dessa retomada, dessa concepção. Que dificuldades que você está tendo em relação a isso? Porque agora você chega para o pequeno produtor, para o médio produtor, e fala, bom, e aí, agora? O que vocês vão fazer? Dificuldades você está tendo? Eu vou dizer assim, eu chego num grupo de produtores, né? Eu falo para eles assim, ó, o governo não vai dar mais nada de graça. Sabe o que eles me respondem? Nós nunca recebemos nada de graça. O que nós fazíamos era dar o CPF numa lista, para preencher o nome lá, para alguém ir lá com essa lista e receber o benefício. Então o produtor sempre esteve desamparado. Ele está ávido para que a gente agora trabalhe naquilo que ele precisa mesmo, que é assistência técnica, acesso ao crédito, regularização das suas terras. Então nós não temos dissonância com os produtores. Entendi. Temos dissonância com algumas pessoas que se aproveitavam da miséria dessas pessoas e aí sim exploravam e usavam os recursos do governo para criar aquele poder político que levou à situação que nós estamos hoje. Paulo, o Tota, lá de Plácido de Castro, fala o seguinte: boa tarde, Itaã. Secretário, muito se fala em agronegócio e os ramais estão todos intransitáveis, sem falar em pontes quebradas. Não teria que ver primeiro essa questão da infraestrutura? Eu aproveito a pergunta do Tota, porque acho que deve estar na tua responsabilidade, a situação relacionada à extensão agrícola, extensão rural. Então, aproveitando a questão da infraestrutura, como é que está? Se ele pergunta se não é interessante melhor você investir na infraestrutura também? E eu aproveito e pergunto em relação ao extensionismo rural, porque não está fácil. A questão dos ramais é o papel fundamental do Estado, né? Ele tem que atender isso. Vamos ver como que era a política agrícola.
né, mais ou menos. O Estado faz empréstimos vultosos em bancos internacionais, entendeu? Pega esses empréstimos, distribui em equipamentos, em máquinas, né, em mudas. A maior parte disso não resultou em nenhuma produção, foi usado grande parte para compra de votos. A gente está cansado de ver instalações das mais diversas, acho que eu até já comentei aqui no programa anterior com você, abandonadas, entendeu? E quando, na verdade, qual que era o papel do Estado? Se ele era fomentar a produção de verdade, por exemplo, dar assistência técnica, dar acesso ao crédito. Porque fazendo isso, o Estado recebe imposto, recebe o ICMS e tem recursos para pagar o empréstimo, né? Ou talvez nem precisasse do empréstimo, pelo menos receber o ICMS da produção para fazer a melhoria dos ramais, né? Hoje nós temos 14 mil, 13 mil quilômetros, não sei o número correto, de ramais em péssimas condições. O governador Gládio Cameli não tem condições no primeiro ano de resolver 100%, mas há um planejamento efetivo, entendeu? De recuperar na base de 1.000, 1.500 ramais por ano, focando naquelas áreas que têm maior demanda de produção, entendeu? Fazer uma recuperação que não é raspar o ramal, é recuperar mesmo, para que tenha 5, 10 anos de durabilidade, e todo o ramal recuperado passa para a prefeitura e o Estado passa a recuperar novos ramais, entendeu? Isso é um trabalho colossal, porque são 20 anos de uma política errada, entendeu? É verdade que nesses 20 anos alguns ramais foram asfaltados, foram melhorados, mas a proporção foi pequena, não foi suficiente. Em relação ao extensionismo? Extensionismo é o seguinte, nós precisamos trabalhar melhor com assistência técnica e extensão rural, né? Isso é fundamental. E hoje são 40 mil famílias para serem atendidas. 40 mil famílias. O governador teria que contratar de 1.000 a 1.500 pessoas para atender essas famílias, né? Nós não temos capacidade de fazer isso. Mas qual que é a nossa política? Nós estamos nos aproximando do setor privado, entendeu? São projetistas, são pessoas, agrônomos, veterinários que já trabalham como autônomo ou em empresas privadas, e vamos unir forças com eles para que o Estado com eles aumente a capacidade de atendimento. Então nós estamos mudando, até assim, o ano passado, a extensão rural pública, a Emater, por exemplo, ela concorria com o setor privado. E eu vou te dar um exemplo, se um produtor, se um projetista, né, do BASA, do Banco do Brasil, precisasse de uma declaração de aptidão do produtor que ele estava fazendo o projeto, a secretaria ou a Emater se negava a dar, dificultava conceder isso, porque achava que ele estava sendo atendido por um outro concorrente, quando na verdade é uma obrigação do Estado fazer essa declaração para que o produtor tenha acesso a um crédito mais barato. Então nós estamos corrigindo essas coisas, né? Só para a gente repassar, são 40 mil famílias, é isso? 40 mil propriedades, né? 40 mil propriedades distribuídas ao longo de 14 mil quilômetros de ramais, é isso? Isso. Você tem propriedades grandes, propriedades pequenas, né? Você tem ribeirinhos, né? Você tem uma porção de... realmente desafio... Não é só ramais que atende, você tem a questão dos rios, né? Bom, Paulo, então espero que a sua agenda pública com a ministra Tereza tenha sucesso. Espero que vá trazendo aos poucos consequências positivas para o setor produtivo do ar. Tá bom. Bom contar com você aqui no Gazeta. Vamos estar trabalhando com ela, porque a visão dela é exatamente a visão do governador Gladys, né? Há uma afinidade de pensamento muito grande. Eu tenho o costume de dizer que o Gladson... Eu não vejo dificuldade nenhuma. O Gladson tem todo o ambiente político para emplacar o que ele pensa ser adequado. Vamos ver o que isso na prática vai trazer. Sim. Bom, Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.